Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sextou de novo, gente. Olha só como passa rápido, né? Então, vamos aí fazer nossa aula de matemática para já já vocês poderem descansar, né? Então, pessoal, abram o livro de vocês na página 170 que nós vamos fazer a correção da tarefa de vocês, tá? Olha só o que fala o exercício 2 da página 170. Leia o que cada marceneiro diz e depois responda a questão. Então, olha só o primeiro marceneiro. Ele fala assim, ó. Irei utilizar um meio ou metade da tábua de madeira. Veja. Então, olha aqui, gente. Ele dividiu a tábua, então ele dividiu uma parte inteira na metade, mas olha só, ele pode dizer que essa parte que ele dividiu corresponde à metade, a um meio? As duas partes ficaram iguais? Lembra que eu falei na última aula? A gente representa um número fracionário quando ele é dividido em partes iguais, em partes idênticas. Eu não posso dizer que essa parte aqui representa metade desse todo, né? Bom, beleza, vamos para o próximo. Irei utilizar um terço da tábua de madeira. Veja, olha só, gente. Ele até dividiu em três partes, mas não são partes iguais. Então, ele não pode falar que isso daqui é uma parte de três desse todo. Por quê? Porque não tem a mesma medida, né? Então, olha a pergunta. O que há de errado nas afirmações dos marceneiros? Os marceneiros estão equivocados, pois eles não podem dizer que essas partes são um meio e um terço, pois elas não foram divididas em partes iguais, né, gente? Então, para ser uma fração, essa divisão precisa ser realizada de forma que as partes tenham a mesma medida, o mesmo tamanho, que seja dividido em partes iguais, tá bom? Agora, pessoal, então vamos voltar lá na página 164, tá? Vamos continuar aí um pouquinho com a teoria, tá? Olha lá o que fala na página 164. Frações na reta numérica. Veja como podemos representar algumas frações na reta numérica. Vimos que, para representar um terço, dividimos a unidade em três partes iguais e consideramos a primeira marcação à direita do zero. Então, para representar dois terços, consideramos a segunda marcação. Então, olha aqui, gente, ó. Em quantas partes foram divididas essa reta numérica? Ó, nós temos aqui do 0 até o 1. Quantas partes foram divididas? Uma, duas, três partes iguais. Então, para eu representar isso na reta numérica, olha só, a minha primeira marcação, a gente já aprendeu que a gente marca um terço. Por quê, pessoal? Quantas partes eu estou considerando daqui até aqui? Uma parte de três que foram divididas. E a segunda marcação, nós representamos dois terços, porque foram duas marcações, né? Duas partes das três que foram divididas. Então, eu coloco aqui duas partes que estão sendo consideradas das três que foram divididas, tá bom? Então, são dois terços. Agora, seguindo esse raciocínio, se eu fosse representar esse 1 aqui em forma de fração, como eu iria representar, pessoal? Presta atenção. Quantas partes eu estou considerando até aqui, ó? Eu estou considerando uma parte, duas partes, três partes. De quantas, pessoal? Então, ó, estou considerando três partes de um total de quantas que foram divididas? De três. Então, o que
quer dizer aqui, ó, que 3/3 é a mesma coisa que 1/2, tá bom? Agora, vamos para o próximo. Do mesmo modo, para representar 2/4, dividimos a unidade em 4 partes iguais e consideramos a segunda marcação à direita do zero, e para representar 3/4, consideramos a terceira marcação. Então, olha aqui, gente, eu tenho aqui a reta do 0 até o 1 e eu fiz 4 divisões. Vamos ver se foi isso mesmo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu dividi a reta numérica em 4 partes iguais. Lembra, pessoal, que a divisão, a quantidade de partes divididas, ela representa o meu denominador, né? Isso aí, ó. E agora? E a parte do numerador? Como que eu vou saber mesmo? Ó, lembra? A parte do numerador representa quantas partes nós estamos considerando. Então, olha aqui, da primeira marcação, nós estamos considerando quantas partes? Uma. Então, aqui representa 1/4. Na segunda marcação, eu estou considerando quantas marcações? 1, 2. Estou considerando 2 partes do total de 4, por isso, 2/4. E aqui por último, pessoal, olha só, para eu saber qual número está aqui, né? Qual o número fracionário que representa, eu preciso de pensar quantas partes eu estou considerando, quantas partes eu estou selecionando até aqui. 1, 2, 3. Então, 3 partes das 4 que foram divididas. E seguindo aquele mesmo raciocínio que a gente fez no anterior, aqui nós temos um inteiro que pode ser representado como, pessoal? Olha só, em quantas vezes foram divididas? 4, né? Em 4 partes iguais, então eu já tenho o meu denominador. Para eu saber o meu numerador, eu preciso de saber quantas partes nós estamos considerando até aqui. Então, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, se a gente fosse representar um inteiro na forma fracionária, a gente poderia dizer 4/4, tá bom? Agora é a sua vez. Número 10. Complete as marcações nas retas numéricas a seguir com números na forma fracionária. Então, pessoal, ó, vou começar aqui só esse para vocês verem como que é. Lembra, a primeira coisa a gente vai ver em quantas partes essa reta foi dividida para a gente descobrir qual é o denominador. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Então, o meu denominador é o número 5, né? E o meu numerador? O meu numerador eu vou ver quantas partes eu estou considerando. Até aqui eu considerei uma, né? Que foi apenas essa. Então, a primeira marcação é 1/5. Agora, vocês vão pausar o vídeo e vão terminar a letra A e vão fazer sozinhos a letra B. Combinado, pessoal? E voltem para a gente fazer a correção. E aí, pessoal, conseguiram? Então vamos lá, olha só, a gente já tinha identificado aqui que o nosso denominador era 5, porque foi dividido, né, em 5 partes iguais. Então, aqui na primeira marcação, eu estou considerando, né, apenas uma parte das 5 que foram divididas. Então, por isso eu vou representar como 1/5. Na segunda marcação, olha só, quantas partes nós estamos considerando? Ó, 1, 2. Então, eu tenho aqui duas partes sendo consideradas de 5 que foram divididas. E a próxima marcação, quantas partes? Ó, 1, 2, 3 partes, né? No total. Então,
3 partes de 5, do total de 5 partes que foram divididas. E o próximo aqui, quantas partes nós estamos considerando? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes estão sendo selecionadas, sendo usadas, das 5 que foram divididas. E por último aqui, lembra que a gente fez, né, seguindo o mesmo raciocínio? Então, um inteiro, ele pode ser representado por 5/5, porque estou selecionando 1, 2, 3, 4, 5, as 5 partes de um todo de 5 divisões, de 5 partes iguais, tá? E o próximo, pessoal, lembra? O primeiro passo seria a gente contar quantas partes foram divididas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então quando eu identifico em quantas partes foram divididas, eu já descubro o meu denominador. O denominador é o de baixo, né, pessoal? Ele fica embaixo. E D, né, de divisão, de partes divididas, tá bom? Então, ó, então eu sei que o meu denominador é 10. Agora, para eu identificar qual numerador, qual número que representa o numerador, basta eu pensar em quantas partes estão sendo utilizadas, estão sendo selecionadas ou consideradas do total de partes que foram divididas. Então, olha aqui, na primeira marcação eu estou considerando apenas uma, ó, apenas uma. Então, uma parte de 10. Na segunda marcação, pessoal, estou considerando uma e duas. Então, duas marcações de 10. Na terceira marcação, eu estou considerando 1, 2, 3, 3 partes de 10 partes iguais que foram divididas. Na quarta marcação, estou considerando 1, 2, 3, 4 partes das 10 que foram divididas. E assim por diante. Então, aqui, ó, 5 partes de 10, aqui 6 partes de 10, 7 partes de 10, 8 partes de 10, 9 de 10 e por último aqui está representado como um inteiro, correto? Mas a gente pode também seguir esse raciocínio e identificar como fração qual é a representação desse 1 inteiro. Por quê, pessoal? Até aqui eu utilizei as 10 partes do total de 10 que foram divididas, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a fração de quantidade. Então, a gente vai fazer aqui um cálculo para a gente descobrir quanto essa fração representa de um número. Então, olha só, fração de quantidade. Uma equipe de pedreiros está fazendo alguns reparos em todos os andares de um prédio. O prédio tem 10 andares e 3/5 desses andares estão prontos. Quantos andares desse prédio estão prontos? Pessoal, e aí, como é que eu vou calcular 3/5 de 10? Professora, que difícil, né? Mas não é difícil não, ó. Para eu descobrir qual quantidade que esses 3/5 representam de 10, o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa fazer uma continha bem simples. Eu vou fazer aqui para vocês, antes da gente ler as orientações, tá? Então, já vou explicar aqui como que a gente faz. Mais bonitinho, eu vou fazer aqui, ó, de 10. Então, como que a gente vai fazer, pessoal? 3/5 de 10. Vou explicar para vocês, ó. A gente precisa fazer uma continha bem simples. Olha só, 3/5 de 10. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar o número 10, pessoal, e dividir pelo denominador. Então, ó, vou colocar aqui o dividido. E depois, esse resultado, nós vamos
multiplicar pelo número que está no numerador, tá bom? É só isso que a gente tem que fazer. E a gente vai descobrir qual o valor, quanto representa 3/5 de 10. Então, olha aqui, gente. Olha só, pessoal, então basta a gente fazer o seguinte: 10 dividido pelo número que está no denominador, no caso aqui 5, e multiplicar pelo número que está no numerador. Nesse caso aqui é 3. Então, 10 eu vou representar dividido, pessoal, pela barra, tá? Então, 10 dividido por 5 é igual a quanto, pessoal? Quanto vezes 5 é igual a 10? 2, né? E depois eu vou pegar esse resultado 2 e vou multiplicar pelo número que está no numerador, que no caso é 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Ah, então 3/5 de 10 representam 6. Então, quantos andares desse prédio estão prontos? Completem lá no final da página, pessoal. Quantos? 6 andares, tá? Então, olha só, vamos ler aqui as instruções. Podemos determinar 3/5 de 10 em duas etapas. Primeira etapa, descobrimos quanto corresponde 1/5 de 10 dividindo 10 por 5. Então, quando eu faço 10 dividido por 5, eu estou descobrindo qual é o valor de 1/5, tá? E depois eu vou multiplicar por 3. Por quê? Porque são 3/5. É 1/5 3 vezes. Então, por isso que eu vou multiplicar por 3. Então, ó, segunda etapa. 3/5 é o mesmo que 3 vezes 1/5. Portanto, basta multiplicar o número encontrado por 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Dessa forma, podemos concluir que 3/5 de 10 é igual a 6. Tá bom, pessoal? Muito fácil, né? Agora, vocês vão pausar o vídeo de novo e vocês vão calcular essas correspondências aqui. Então, quanto é 2/3 de 30? Pessoal, como que a gente vai fazer? Ó, eu vou pegar o número, dividir pelo denominador e vou pegar o resultado e multiplicar pelo número que está no numerador, tá? Eu quero que vocês representem esse esqueminha aqui, ó, essa setinha com a divisão e com a multiplicação em todos, tá, pessoal? Então, calculem aí, pausem o vídeo, façam com atenção e voltem para a gente fazer a correção. Não se esqueçam, pessoal, quem espera a resposta perde a chance de aprender. Então, não continua o vídeo não, tá? Para, pausa e faz para vocês aprenderem agora, tá bom? E aí, pessoal, conseguiram fazer? Vamos lá, então? Olha só a letra A. 2/3 de 30. Como que a gente calcula 2/3 de 30? Lembra, ó, é importante fazer a setinha, então eu quero que todo mundo faça, tá? Quem não fez vai colocar. Se quiser até colocar de outra cor, melhor ainda para vocês não esquecerem. Então, ó, a gente vai pegar o número, dividir pelo denominador. Então, é para fazer essa setinha, colocar o sinal de dividido e depois vai multiplicar pelo numerador, tá? A gente vai fazer isso em todas eu quero a seta. Então, ó, pessoal, o que a gente tem que fazer primeiro? 30 dividido por 3. Quanto que é 30 dividido por 3? Ó, uso o número 3. Quanto vezes 3 é igual a 3? 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Desço 0. Quanto vezes 3 é igual a 0? 0. 0 vezes 3, 0. 0 menos 0, 0. Tá? Então, agora, ó, 30 dividido por 3 é igual a 10. Eu vou fazer agora 10 vezes 2. Quanto que é 10 vezes 2, pessoal? Ó, eu vou apagar essas continhas, mas vocês deixem aí do lado, tá? Porque meu espaço aqui é pequeno. Então, ó,
2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, o resultado, 2/3 de 30 é igual a 20, tá? Deixem as continhas aí do lado. Então, aqui é igual a 20, tá? E agora a letra B, como que a gente vai fazer mesmo? Todo mundo colocando a setinha, ó. 20 dividido por 10 e o resultado eu vou multiplicar por 3. Quanto que é, pessoal? 20 dividido por 10. Quanto vezes 10 é igual a 20? 2. 2 vezes 10, 20. 20 menos 20, 0, né? E agora eu vou pegar o número 2 e vou multiplicar por 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6, tá bom? Lembra, gente, ó, o 20 dividido por 10, eu nem precisava de fazer a conta, ó. Quando eu divido por 10, 100 ou 1000, basta eu verificar a quantidade de zero e eliminar. Então, o 10 tem só um zero, basta eu cortar o zero do 20. Então, o resultado será 2. Olha aqui como é verdade, tá? Então, aqui vocês vão deixar as continhas aí do lado. E agora a letra C, pessoal, ó. 200 dividido por 5, que é o número que está no denominador, multiplicado por 4, que é o número que está no numerador. Então, não deixem de fazer as setinhas, tá, gente? Olha só, pessoal, quanto que é 200 dividido por 5? Ó, vou usar o número 20. E pensar qual número vezes 5 vai ser igual a 20? 4, né? 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. E agora eu vou descer o último, 0. Quanto vezes 5 é igual a 0? 0. 0 vezes 5, 0. 0 menos 0, 0. Então, resultado aqui, 40. E agora? Agora eu vou fazer 40 vezes 5. Deixa eu fazer aqui do lado, ó. 40 vezes 5. E aí, gente, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, tá? Então, o resultado... Ah, não, tô fazendo errado, ó. É 40 vezes 4. Desculpa, gente, ó. 40 vezes o numerador, 4. Então, 40 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Então, o resultado, 4/5 de 200 é igual a 160, tá? Vou apagar aqui, mas vocês vão deixar nas continhas. E a letra D, como que a gente vai fazer mesmo? Todo mundo colocando a setinha, ó. 60 dividido por 4 e o resultado eu vou multiplicar por 3. Então, vamos fazer aqui no cantinho, pessoal. Quanto que é 60 dividido por 4? Ó, vou usar o número 6 e pensar qual número multiplicado por 4 é próximo de 6. 1, né, gente? 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Vou descer o número 0. Quanto vezes 4 é igual a 20? 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. E agora, pessoal, eu achei o resultado de 60 dividido por 4. Agora eu vou multiplicar o resultado por 3. Qual que foi o resultado? 15. 15 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, o resultado aqui da letra D é 45, tá? Tá acertando tudo aí?
Vai colocando certinho, tá? Agora a letra E, pessoal. Vou apagar aqui de novo. O que a gente faz na letra E? Ó, a gente vai pegar o número 90, dividir por 10, que é o número que está no denominador. Ó, gente, denominador, D de divisão, tá? Então, a gente vai dividir pelo denominador. E depois, o resultado, a gente vai multiplicar pelo numerador. Então, primeira coisa, nem vou armar a conta, ó, 90 dividido por 10. Quanto que é, gente? Pensa rápido aí. Lembra a divisão por 10? 100 e 1000? Basta eu ver a quantidade de zero que tem, uma, e cortar. 90 dividido por 10 é igual a 9. E agora fazer o resultado de 90 dividido por 10, que é 9, vezes 6. Quanto que é 9 vezes 6? Olha a tabuada, 54, tá? Então, o resultado aqui é 54, tá bom? Deixem as continhas aí, hein, gente? Letra F agora, ó. 500, vou dividir por 100, que é o número que está no denominador, e vou multiplicar por 8, que é o número que está no numerador. E aí, pessoal, para eu fazer, ó, 500 dividido por 100. Preciso armar a conta? Dividido por 100, lembra? Divisão por 10, 100 e 1000, eu vou excluir o zero. E a multiplicação eu vou acrescentar. Lembra disso? Olha só a divisão, ó. Estou dividindo por 100. Quantos zeros tem o 100? 1, 2. Então, basta eu cortar 2 zeros aqui do dividendo. E qual que vai ser o resultado? 5, tá? E agora eu vou fazer 5 vezes 8. Quanto que é 5 vezes 8, pessoal? Olha a tabuada, 40. Então, o resultado da letra F é 40. 8 centésimos de 500 é igual a 40, tá? E por último, a letra G. O que eu faço mesmo? Pego o número, divido por 100, que é o número que está no denominador, começa com D de divisão, e depois eu vou multiplicar pelo numerador, que nesse caso aqui é o número 20, tá bom? Olha só, pessoal, 400 dividido por 100, eu preciso de armar conta de divisão, o algoritmo usual? Não, né, gente? Não preciso. Porque quando eu faço a divisão por 10, 100 e 1000, basta eu cortar a quantidade de zeros. Quantos zeros que eu tenho aqui? 100, 2 zeros. E ó, aqui eu tenho 2 zeros aqui, então basta eu eliminá-los. Vou cortar. Qual que ficou o resultado? 4. Então, 400 dividido por 100 é igual a 4. E agora, o que eu vou fazer? 4, que é o resultado da divisão, vezes 20. Quanto que é 4 vezes 20, pessoal? Ó, eu já expliquei isso aqui para vocês, vou explicar de novo. Quando o número termina com zero, basta eu manter o zero e multiplicar os primeiros números. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Então, vai ser igual a 80, tá? O resultado da letra G é 80. Vamos confirmar se essa continha aqui tá certo mesmo, desse jeito que eu expliquei para vocês? Olha aqui, vai ficar 20 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 80, tá? Então, nem precisa armar a continha. Acompanhe comigo aí agora, pessoal. Você sabia... Na mesma página, página 166. As frações com denominador 100 podem ser escritas como porcentagem, usando o símbolo que se lê por cento. Então, o que está dizendo aí, ó? Olha só,
1 sobre 100, que a gente lê 1 centésimo, é a mesma coisa que 1%. Olha aqui. O que está escrito aí, ó? 1 centésimo, escrito na forma fracionária, é igual a 1%, tá? O que significa esse porcento, pessoal? Ó, uma barra, olha a barra aqui, e 2 zeros de 100, tá bom? 1% significa 1 por 100, tá? E todas, consequentemente todas, se eu tenho, ó, quais que são os exemplos aí? 8 centésimos vai ser igual a 8%. 25 centésimos vai ser igual a 25%. 300 centésimos vai ser igual a quanto, pessoal? 300%, tá bom? A gente pode também representar dessa maneira. É muito utilizada essa forma de escrita na matemática financeira, né, pessoal? É muito utilizado em descontos, né? A brincadeira é da página 167, fica como sugestão de tarefa, tá? Então, se vocês quiserem fazer, ótimo. A tarefa mesmo de vocês é a página 168. Olha só, interação. Tá falando para formar dupla, mas nós não vamos formar, vocês vão fazer individualmente. Então, ó, pesquisem em notícias, receitas ou outros tipos de textos as frações indicadas a seguir. Depois, copiem a frase em que essa fração aparece. Então, vocês vão procurar textos, pessoal. Tia, eu não acho. Acha sim. Procura alguma receita lá na internet que vocês vão encontrar. Por exemplo, meia xícara, tenho certeza, 3/4 de copo, vocês vão encontrar, gente. A maioria das receitas tem uma forma fracionária, tá? Então, vocês vão, ó, encontrar uma fração unitária. O que significa isso? Uma fração unitária é que ela tem o numerador 1, tá? Então, o primeiro vocês vão procurar uma fração unitária, ou seja, que o numerador é 1. Então, pode ser 1/3, 1/2, 1/100. O denominador não importa, o numerador tem que ser 1, tá? E a segunda fração que vocês vão pesquisar, que encontrar em textos, será uma fração com o numerador menor do que o denominador. Então, ó, qualquer uma diferente de 1. Então, por exemplo, 3/5, 4/6, 7/8, ó, que o numerador é menor do que o denominador, tá bom? Isso é o que vocês vão pesquisar. Não manda recadinho lá pra mim que não tá encontrando, porque é só pra procurar que vocês vão encontrar, tá bom? Beijos, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.